E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Está no ar mais uma edição do painel, aqui pela TV Erechim. Muito obrigado mais uma vez, então também ao apoio, ao prestígio, entende, que o painel vem conquistando aí e mantendo. Mais do que conquistar, dizem que o mais difícil é manter, e a gente, graças à qualidade dos entrevistados, a gente tem conseguido manter uma audiência boa, né? Nem todos manifestam isto, mas basta tu cometer um equívoco aqui, uma gafe, ou dizer alguma coisa um pouco mais forte, que a gente logo descobre que tem bem mais gente do que a gente supõe. Mas enfim, estamos aqui para fazer o programa para os senhores, né? E evidentemente quem vai fazer são os convidados. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós recebemos novamente a visita, a presença do Dr. César Augusto Detoni, né, que é presidente da Escola de Pais ainda? Não, desculpe. Membro. Mas ele vem falar sobre a Escola de Pais do Brasil, que agora no dia 10, né, o senhor vai entrar em detalhes, terá o seu 26º seminário da Escola de Pais Erechim, Relações Familiares no Mundo Contemporâneo. Dr. César, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Adelar. Boa noite, Adelar. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. E com muita alegria que a gente está aqui hoje, e até uma alegria redobrada, primeiro pela oportunidade, né, e segundo porque a gente volta, depois da pandemia, às nossas atividades presenciais. Então, a Escola de Pais voltou a trabalhar junto às escolas. Esse ano nós trabalhamos em 5 escolas da região, uma no município vizinho e 4 na cidade, e aos poucos vamos tentando voltar, como tudo, à normalidade. E também, como não poderíamos deixar de fazer, né, é o nosso seminário, que era um evento anual, que a gente vinha fazendo já há mais de 30 anos, e que foi interrompido durante a pandemia, por tudo aquilo que a gente já sabe. Nós estamos propondo para discussão nesse encontro do dia 10, um tema que é extremamente relevante, porque é, vamos dizer assim, a base da estrutura familiar. A família tem 3 tipos de relações. Tem as relações conjugais, e tem as relações parentais, e quando tu tem as famílias
com mais de que um filho, você tem também as relações entre os irmãos. A gente vai abordar o que é mais elementar, assim, o mais básico, que é a relação conjugal e a relação parental. Trazido isso para uma realidade do mundo contemporâneo, que é hoje um mundo de muitas mudanças, onde as novas configurações familiares estão cada vez mais surgindo, se propondo, são novas formas de convivência, e o mundo precisa se adaptar a isso, e obviamente a gente precisa entender que os agrupamentos humanos que constituem uma família, eles têm, independente da sua natureza, da sua forma de convivência, eles têm umas coisas que são básicas, algumas coisas que são elementares para que o núcleo familiar permaneça, se mantenha e tenha uma qualidade de convivência adequada. E isso não é diferente, entendeu? Para um casal homoafetivo ou para um casal heteroafetivo, para uma família com filhos ou sem filhos, as relações elas têm que ser pensadas e eternamente repensadas no sentido do aperfeiçoamento, né? E no sentido da compreensão de que existem comportamentos dentro da convivência familiar que são favoráveis à sua existência como família, são favoráveis a um ambiente que propicia ao ser humano ter um bom desenvolvimento. Quando a família tem filhos pequenos, por exemplo, ela tem que saber que a relação familiar, que a relação conjugal é um elemento crucial, né, que vai servir de base para um bom desenvolvimento do ser humano que está ali se formando, ou vai poder causar dificuldade para o desenvolvimento dessa pessoa que encontra nessa família o seu lugar, o seu ninho para se desenvolver, para ser estimulado. Mas a escola de pais não tem flagrado, ao menos, digamos, eu que estou observando de fora, a gente se depara cada vez mais com o pai e a mãe vivem um determinado tempo juntos, daqui um pouco se separam, um vai para um lado, outro vai para o outro, os filhos ficam, às vezes há uma convivência pacífica e tal, né? Não sei como é que é o termo mesmo, que me fugiu agora, né? Mas como lidar com isso aí? Que tipo de criança vai sair daí? Bom, a questão das famílias e dos relacionamentos... Considerando todas essas mudanças, essa contemporaneidade, enfim. A gente tinha, no passado, né, a gente vinha da indissolubilidade do casamento. Na realidade, a questão toda, e está sendo proposto, né, que é no segundo painel, que é pela doutora Valesca Valber, das relações conjugais, tudo é eterno, e se não for? Então, a gente não pode viver a ilusão do amor eterno. E não pode viver a ilusão das relações perfeitas. Estas são duas ilusões que dificultam muito a vida das pessoas e a vida dos casamentos, a vida das famílias. Porque a ideia de que quando a gente casa a gente vai viver junto para sempre, ela é muito legal. Só que assim, a permanência, a duração, né, das relações conjugais, ela está atrelada a um esforço pessoal, né, da dupla, ou seja, de uma dedicação à relação. E quando eu caso e estou apaixonado, e tremendamente apaixonado, eu tenho certeza que vai durar a vida inteira. Só que a paixão não sustenta nenhum relacionamento. Os relacionamentos têm que ser sustentados pelo amor, que é uma outra coisa e que não é o sentimento que nós denominamos de amor, às vezes a paixão. O amor, eu sempre digo, ele não existe. Existe o verbo amar. E o verbo como tal só vai funcionar se for conjugado. Ou seja, o amor só existe se ele é concretizado por práticas amorosas, por práticas afetivas.
E aí você se reporta àquilo que a maioria dos que casaram na igreja casaram com a Carta de São Paulo, né, que o amor tem uma série de requisitos para que ele seja realmente verdadeiro, que é a tolerância, que é a aceitação, que é o perdão, que não é a soberba, não é a individualidade. Então, o amor tem uma série de requisitos que, se você não vivencia, o sentimento que você tem, às vezes, pelo seu parceiro, pode ser muito bonito, mas a prática não concretiza isso. E a vida se torna realmente insuportável, e aí as pessoas não conseguem continuar convivendo. Mas o que é pior, o que é melhor, digamos assim, para a criança, se o homem e a mulher casados já faz um tempo e tal, e começa a se estranhar todo dia, a criança vai vendo aquilo, não é melhor separar? A criança sofre mais em separado ou ficando junto, testemunhando, digamos, aquelas desavenças e tal, que às vezes eu tenho um amigo meu aí que às vezes, pá, eu não aguentava mais, tinha uma casca de bergamota no chão e a mulher falava, de novo. Obviamente ela tinha razão, porque a casca de bergamota, o lugar dela não é no chão. Eu sei, mas eu estou dando um exemplo assim, de que foi o exemplo, né, que ele deu. Sim. Então, por pequenas coisas, né? Pô, mas tu vive no celular, tu vive no computador, eu estou falando contigo e tu não está me ouvindo. Então, eu vou te dar eu tenho um autor que eu leio há muitos anos, chama-se Frank Pittman. O nome do livro dele é Mentiras Privadas, é um livro sobre o casamento e a infidelidade. Ele foi terapeuta de família durante mais de 50 anos nos Estados Unidos. A partir de 25 a 30 anos de terapia familiar, onde ele sempre foi um conselheiro conjugal, que recomendava aos casais que não tinham muita qualidade no seu casamento a separação, ele escreve isso no livro. Eu, depois de quase 30 anos fazendo isso, me dei conta que muitos dos casais que eu recomendei que se separassem porque a sua relação não era boa, estavam voltando ao meu consultório com outros relacionamentos com os mesmos problemas. Então o problema não está no seu casamento, o problema está em você. Mesmo trocando o problema... Entendeu? Então eu saio daqui, construo uma nova relação e vou continuar tendo os mesmos problemas. Mas diz que no começo é bom, depois... Porque tem a paixão, é bom porque tem a paixão, mas quando a paixão termina, os defeitos dos outros aparecem. Esse é o problema. A minha venda, a minha visão distorcida do apaixonamento, ela não me permite ver o defeito do outro. Eu tenho certeza que essa pessoa é aquela que eu quero para sempre, enquanto eu estou apaixonado. Quando a minha venda cai, e essa pessoa também fica, de certa forma, se esforçando para ser o ideal que eu queria. Mas ela não vai suportar ser outra pessoa a vida inteira. Aos poucos ela vai voltar para a sua normalidade. E acontece isso com o outro lado também. Então, quando a venda cai e eu vejo a pessoa realmente como ela é, se eu não tiver maturidade para lidar com os defeitos do outro e para conviver com as limitações do outro, isso precisa de muita maturidade, e aí o amor entra em cena. E a capacidade de amar, ela não é igualmente distribuída, porque a nossa capacidade de amar depende de quanto nós fomos amados. Depende de quanto as pessoas que me cuidaram tiveram comigo tolerância, paciência. É isto que vai me construir um ser humano com essas qualidades. O Pittman também dizia das relações. Se você tem um mau casamento, ele dizia agora no final da vida dele, mas não há risco de vida, continue junto. Ninguém te garante que você sai desse e constrói outro melhor. Essa é a experiência dele, como terapeuta de casais, durante 50, quase 60 anos. Então ele disse assim, nós temos que trabalhar mais e talvez modificar coisas em nós, além de coisas da relação, para que seja possível a convivência. E aí ele disse assim, o casamento monogâmico não é para todos. O casamento permanente, duradouro, não é para todos. Nem todos temos qualidades suficientes para que isso aconteça.
Mas de repente tu está convivendo com uma pessoa, tu não está se sentindo feliz e tal, você não está se violentando, porque tu, até onde me consta, tu tem uma vida só. Sim, mas por que mudou se a tua relação foi boa durante 3, durante 4, durante 5 anos, durante 10 anos? O que é que mudou? Você tem a capacidade de olhar para trás, olhar o que aconteceu? Por que as coisas se modificaram? Onde está o problema? Eu tenho capacidade de buscar ajuda, eu tenho capacidade de me modificar e buscar aquilo que está lá atrás, eu não vou me apaixonar de novo. Isso não vai acontecer. Pela mesma mulher Não, ou pelo mesmo homem? Pela mesma pessoa, tu até pode te reapaixonar, mas nunca com a mesma intensidade. Tá entendendo? Então, a paixão não volta mais. Naquele nível lá de trás. Eu tenho um amigo meu do quartel que casou, namorou 7 anos, casou, menos de um ano depois ele se separou. Aí ficou um tempo separado e tal. Aí ele me mandou um recado. Ô Di, recasei. Aí ele botou assim, será que é com a mesma? Tu nunca casa ou recasa, né, com a mesma pessoa, porque primeiro, tu não é amanhã a mesma... Depois separou de novo. Sim, mas tu não é amanhã a mesma pessoa que tu é hoje, Adelar. Nós nos transformamos todos os dias. E obviamente, quando você tinha uma relação que era legal e ela se deteriorou, é porque ambos se transformam. Nós estamos nos transformando. Às vezes nos transformamos de uma forma para pior, pode ser. Nós começamos a ter leituras, percepções que não são mais adequadas para que esta relação se mantenha. Então, assim, amanhã tu não estará casado com a mesma pessoa que tu está casado hoje. E, obviamente, que a pessoa que está casada comigo, amanhã eu não sou mais o mesmo. Nós nos transformamos a todo dia. Doutor César, à medida que a gente vai ficando mais maduro. Para não dizer maduro, mas é mais velho, o tempo vai passando. Maduro. A gente não vai perdendo certas paciências, assim, não vai perdendo certas, assim, chega num ponto que começa olha, a gente tem visto casos aí estarrecedores. Não, nós não perdemos. O que a gente faz é mudar a nossa leitura. Porque a realidade, ela é algo que não existe. Porque da mesma realidade, tu tens leituras absolutamente diversas por pessoas diferentes. Ou seja, o mundo e as coisas que acontecem, elas não são iguais para todas as pessoas. O que importa daquilo que acontece no dia a dia é a leitura que o meu cérebro faz daquilo e que tipo de resposta eu tenho para aquilo. É isso que determina o comportamento que eu vou ter, a facilidade ou a dificuldade que eu tenho para conviver com pessoas, para conviver no trabalho, com o meu chefe, com todas as coisas. Porque o mesmo chefe que eu odeio, tem alguém que ama este chefe, acha ele muito legal. Concorda? Sim. A mesma mulher que você odeia, daqui a pouco encontrou outro parceiro e está levando uma vida muito feliz. E aquilo que você via nela como defeito, pode não ser percebido por este outro parceiro como defeito. Consegue entender isso? Certo. É uma dinâmica da vida e a gente tem que se acostumar com isso. Bom, se eu estou numa situação, que nem o Pittman disse, que tem risco de vida, está resolvido, é separação. Se eu estou numa situação em que eu não quero investir, eu não aceito terapia, não busco ajuda, não quero me modificar, não abro mão de nada, etc. e tal, não tem por que tu manter uma relação infeliz. Eu concordo contigo, não há por que fazer isto. E se a gente tem uma relação ruim e tem filhos pequenos, obviamente que afeta. Tudo o que acontece com o casal afeta os filhos. Então, a conjugalidade e a parentalidade, elas estão sempre associadas. Mas as pessoas, quando começam a namorar e tal, elas têm, depois do namoro já vem a ideia, vamos casar. Sim. A maioria que casa já ouviu falar que, de repente, o próximo passo é uma fase boa e depois vem o desgaste. Vale a pena casar ainda, hoje em dia? Que tipo de proposição nós teríamos alternativamente à constituição das famílias? Eu morar sozinho, a mulher morar sozinha, eu ter uma relação com ela
comigo e pronto. E esta relação dura quantas horas por dia? Não, normalmente dura as horas aquelas que tu não briga. E tu acha que existe a possibilidade de uma relação entre dois seres humanos sem nunca ter desentendimentos, sem nunca ter discussões, sem nunca ter divergência? Porque a primeira coisa que é problema de um casamento é casar um homem e uma mulher, que são dois seres bem diferentes. Com intenções iguais. Não, as intenções cada um tem diferentes, ninguém tem as mesmas. Não, não. Nós somos absolutamente diferentes. Isso todos os terapeutas de casal e de família dizem. A primeira dificuldade de uma relação conjugal é que tu casa um homem com uma mulher, que são duas coisas muito diferentes. Aí são complementares. Depende. Depende de como cada um percebe esta relação, de como cada um lida. Que expectativas tu leva para um casamento e que expectativas está levando para o casamento o parceiro que está casando contigo? Eventos como esse aqui, vocês vão realizar o 26º, são 26. O que dá para se dizer das experiências anteriores? Mudou alguma coisa ou há uma reação positiva no sentido daquilo que a Escola de Paz prega? Ela consegue atingir os objetivos? Quando a psicologia surgiu, a primeira coisa que a psicologia descobriu é que os problemas das pessoas eram oriundos da sua família, da sua educação. E não houve quem não se apressasse em dizer vamos acabar com as famílias. Mas aí, quando se pensa nesta possibilidade, as alternativas oferecidas hoje para criar ou humanizar uma pessoa que nasceu, um bebê, se tornar um humano, ele precisa de um longo processo de formação. É o mais longo processo para se tornar um ser autônomo, independente, adulto, é o do ser humano. Nenhum ser na face da Terra tem tanto tempo de cuidado como tem o ser humano. E, obviamente, é para torná-lo aquilo que ele é, um ser realmente maravilhoso, que é o ser humano. Em nenhum lugar, em nenhuma estrutura se mostra capaz de fazer o que a família pode. Mas a família pode ser o melhor lugar para tu desenvolver o ser humano e pode ser o pior lugar para tu desenvolver um ser humano. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos nos conscientizar de que se eu quero constituir uma família, eu não preciso me preocupar com a perenidade, eu preciso me preocupar com a qualidade das relações que se estabelecem dentro desta convivência. Porque dessa qualidade dependerá a duração do meu casamento, dependerá a formação desse ser humano, se eventualmente venhamos a ter filhos. Estão me entendendo? A qualidade da relação é fundamental para tudo. E eu preciso estar preparado para isso, eu preciso estar consciente disso. Nós casamos como Deus fez a mandioca. Ninguém está fazendo preocupação, se preparando, fazendo um curso. Fizesse curso para casar? Essa é uma questão para ser jornalista você fez faculdade. Mas será que não teria que, digamos, antes de se casar, namorar aí uns 7, 8 ou 10 anos? Pode namorar 20, o dia que casa, daí acaba o encanto. Não, eu digo no sentido de se conhecer melhor, mas, bem sim, melhor. Mas esse processo de conhecimento, ele pode ser feito, sim, ao longo desse tempo. Agora, se nós não nos apercebermos das nossas dificuldades, não olharmos para isso e não procurarmos ajuda, que isso é uma questão que no nosso país não temos cultura de procurar ajuda, que chama-se terapia de casal, terapia de família. Não há solução para 100% dos problemas e não há família nem casal sem problema. Isso não existe. Mas será que não tem uma possibilidade de melhorar? Essa é a questão que as pessoas têm que se perguntar. E esta é uma reflexão que a gente precisa fazer, e esse dia 10 agora é uma oportunidade das pessoas irem lá e ouvirem. Especialistas na área, todos com formação em terapia de família e casal, gente com doutorado, são duas pessoas altamente preparadas que vão fazer a apresentação desses painéis e depois participar do debate com os presentes. Como é que fica, digamos,
para participar disso, vai ser dia 10 de novembro, às 7h30 da noite, né? Tem que fazer contato com quem? Não, com ninguém. Tem que fazer contato consigo mesmo, tomar a decisão e ir para lá. Ir para lá. Nós temos certeza que vai ter lugar para todo mundo, entendeu? Vai ser lá no anfiteatro da URI, nós temos lá 400 e tantos lugares. Quer dizer, eu acho que tem lugar para bastante gente. A maioria do público que vai lá, eu não sei se, eu acho que é impossível de se medir isso, mas já não são casais mais consolidados e tranquilos ou são casais com problemas? Vai de todo tipo. Eu não posso te dizer porque alguém é da escola de paz, ou porque alguém fez o ciclo da escola de paz ou vai no seminário, o seu casamento vai durar eternidade. Não. Isso não existe. Agora, pode ser que alguém que estava lá na escola de paz, que um dia resolveu se separar, porque se deu conta de que essa relação não era sustentável, e tenha feito isso com mais maturidade, com mais tranquilidade, porque começa a ter uma outra visão e uma outra leitura das coisas. Está me entendendo? Não tem garantia. Não é a assinatura do padre, nem do escrivão, nem a assinatura que você fez que garante a perenidade das relações. Agora, nós temos que ver, digamos, o senhor insiste na palavra terapia. A terapia tem um custo. Nem todos os casais têm condições de chegar e a cada 15 dias ir lá e pagar um X lá, para embora seja sobre uma coisa importantíssima, né? Mas nem todo mundo tem condições. E até onde eu entendo, os terapeutas não estão atendendo Veja o que gratuitamente. Você falou. É sobre uma coisa importantíssima. Ou seja, se a minha felicidade tem alguma coisa que tem mais valor do que isso, bom, então nós estamos mal, é porque nós não estamos muito interessados em ser felizes. Agora, se a minha felicidade ela tem um valor realmente importante, eu tenho que investir nela. E o que é que me faz feliz? Se para mim, pela formação que eu tenho, pela minha leitura de vida, ou seja, pela minha cultura, a relação conjugal, o casamento é uma coisa importante, então isso é importante para a minha felicidade, porque se eu for infeliz no meu casamento, eu estou mexendo numa coisa básica, elementar na minha vida. Então eu preciso valorizar isso. Se as pessoas não têm condição de fazer isso, e hoje nós temos muito poucos terapeutas também, mas eles não existem porque não existe demanda. O que o poder público, o que a saúde pública propõe hoje para estas pessoas, oferece para essas pessoas? Porque a gente sabe que destas relações vão ter as relações familiares e a formação de novos seres humanos. Então, de certa forma, a sociedade que vai vindo aí, os novos seres humanos que vão, os novos cidadãos que vão compor essa nossa sociedade, advêm e são reflexo das relações familiares existentes. Não tenha nenhuma dúvida disso. O senhor tem filhos? Os seus filhos pretendem casar? Desculpa a invasão. Eu tenho um filho casado, uma filha descasada, que optou porque achava que a relação não era uma relação, fez terapia, faz terapia individual, fez terapia de casal, e chegou à conclusão de que era melhor parar e seguir adiante. Se vai casar de novo, não sei. Está me entendendo? Então não tem exatamente uma receita assim, ó, que tem que ser 100% certo de tu ficar junto. Não. Receita só tem de comida, de bolo. E quando você faz sempre a mesma receita, seguramente você vai enjoar do bolo também. E tem receita de médico, como é o teu caso também, né? Exatamente, que às vezes funciona e às vezes não funciona. Que o mesmo remédio que eu dou para uma pessoa faz bem, para outra não faz nada. Porque esta infinidade de possibilidades de seres humanos que a gente tem. Então, não tem algo que funcione para todos. Moral da história, o problema está em cada um. Cada um tem que construir as suas soluções. Agora, se eu tenho uma receitinha em casa, acho esse bolo maravilhoso e faço ele sempre do mesmo jeito e como sempre o mesmo bolo, seguramente eu vou tirar da minha vida muitas possibilidades de comer outros bolos. Fazendo uma analogia com o casamento, esse bolo pode chegar no momento, eu já comi tanto desse bolo que eu estou enjoado. Se o casamento é o bolo, o casal são os ingredientes.
Está me entendendo? E o ingrediente, ele pode ser modificado, obviamente que sim. A dose pode ser diferente, e é isso que a gente tem que saber. Como eu posso exercitar esta conjugalidade de uma forma mais ampla, mais diversa. Você imagina você falar há 30 ou 40 anos atrás de casais homoafetivos ou de pais homoafetivos. E hoje nós estamos cada vez mais aceitando isso, com alguma dificuldade, mas a cultura vai se adaptando a essas mudanças. Ok, o Dr. César vai participar do segundo bloco sobre um outro tema, né? Que também tem muito a ver com isso. Eu gostaria de continuar falando bastante disso, né? E então, lembrando que é dia 10 de novembro, no Salão de Atos, prédio 6 da URI, aqui em Erechim, às 7h30 da noite. O tema: ser pai e ser mãe em contextos diversos e há relações conjugais. Tudo é eterno, e se não for? Torcemos para que não dê bolo. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Bem, nós estamos de volta com o nosso programa Painel, aqui sempre num oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E também Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nesta segunda parte do programa de hoje, nós vamos falar sobre... que encerrou no último dia 1º, aí o segundo ciclo de palestras do programa de atenção integral à saúde da gestante. E, principalmente, já com vistas a mais um programa idêntico, né, que será realizado agora em 2023, uma vez que nós estamos nos encaminhando para o fim do ano e a Unimed já está se mexendo e programando, enfim. Vamos ter alguns detalhes de quando é que vai ser, como é que faz para participar, enfim, um programa, um ciclo aí que tem dado muito certo. Para tanto, estamos recebendo então também a nutricionista do Serviço de Medicina Preventiva, Josiele Carla Terres, isso. A enfermeira do Serviço de Medicina Preventiva, Ana Maria Copersini Bortolanza, e, como já estava aqui antes, o diretor de educação da Unimed agora, que
deixa de ser da escola de pais e passa a falar na condição de diretor de escola da Unimed Erechim, mas que no fim quase dá para se dizer que são muito próximos, enfim. Doutor César, eu vou deixar que o senhor continue novamente aí, sejam muito bem-vindos aqui também. Bom, então vamos lá, né, Adelar? A gente estava falando de um assunto e agora estamos passando por um assunto que é muito correlacionado. Obviamente que sim, a gente estava falando das relações familiares, das relações conjugais, e veja o que a gente está fazendo no nosso programa da Unimed. Nós estamos trabalhando com futuros pais. Às vezes, às vezes alguns casais que estão indo lá já têm filhos, então não são futuros, mas tem um novo filho para chegar. Qual é o objetivo, né? O objetivo é ajudá-los a serem pais melhores, a terem mais qualidade ou mais conhecimento e um arsenal mais diversificado, né, para poder oferecer o melhor cuidado. Então, quando eu estou num programa de cuidado de assistência integral à saúde da gestante, na realidade é óbvio que o objetivo está um pouquinho mais adiante, entendeu? A gente tem o olho no peixe. Por quê? Porque a gente está preocupado também com esse futuro bebê que vai vir. Então, eu estou olhando para essa mãe, estou olhando para esse pai, eu estou olhando para esse contexto, porque é nesse contexto que essa criança vai vir. É nesse contexto que ela está se formando. Então, a gente está antecipando cada vez mais e talvez no futuro nós tenhamos cursos para pais que desejam, para casais que desejam engravidar. Ou seja, hoje a medicina se preocupa em antecipar o cuidado para antes da gestação, talvez 1 a 2 anos de preparo, para ter uma condição de saúde melhor, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional, para que esta gestação futura tenha realmente uma melhor condição. Nunca a perfeição, mas uma melhor condição. E, com isso, evitar o que a gente pretende nessa assistência básica, que é uma assistência preventiva. Evitar desfechos futuros. Evitar coisas desagradáveis, doenças, acidentes, enfim. Não obrigatoriamente somente voltado para a diminuição de custo. Obviamente que isso é consequência. Mas principalmente porque a qualidade da vida das pessoas se torna muito melhor. Então, a gente tem esse programa já há alguns anos, que funcionava de uma forma mais lenta, mais devagar, e que a gente resolveu implementar, porque todos nós sabemos de que os resultados de um programa dessa natureza são imensuráveis, entendeu? Tem muito de não mensurável, tem muito de ganho que é implícito, mas não tem número que possa medir, né? E a gente não descuida desses ganhos também, que é o intangível, que a gente chama. Tá? Então, a gente está com isso funcionando, nós terminamos um ano agora, e foi possível nesse ano de pós-pandemia nós organizarmos 2 grupos, e a gente tem dados muito interessantes, né, desses 2 grupos, para quem faz da forma como está sendo feita agora. Acho que a gente pode ter muito orgulho do que a gente conseguiu como resultado. As meninas podem depois passar isso para você. Então já podem passando, então, aí o que é que vocês já têm, o que dá para se dizer do que já foi e do que se espera para o futuro. Certo, então no ano agora de 2022, a gente teve então os 2 ciclos, como o Dr. César mencionou. No primeiro ciclo a gente teve um total de participantes já numa evolução bem crescente e que a gente pôde melhorar muito mais nesse segundo ciclo. Então a gente teve uma média ali em torno de 350 participantes nesse segundo ciclo e claro, a gente espera que esses números eles aumentem ainda mais, né? A gente teve então encontros semanais nesse segundo ciclo
e que teve a apresentação de vários profissionais, né? Então a gente teve pediatra, obstetra, profissional nutricionista, profissional de enfermagem, então com temas e assuntos bem interessantes para o período, né, gestacional. A gente contou também com a participação dos companheiros das gestantes, assim como algumas avós que também fizeram a participação. Até porque muito se fala que, principalmente na parte da pediatria, o doutor ele menciona muito a importância, né, de a gente ter vínculos familiares para estarem auxiliando, né, nesse pós-parto. E a gente também tem observado uma melhora bem significativa em relação ao número de internações, em relação a partos prematuros. A gente tem feito ainda os indicadores, elaborado os indicadores, mas já é possível a gente verificar essas melhoras em relação a parto. Como resultado dessas informações que eles recebem. Exatamente. E aí agora, para o próximo ano, a gente tem uma previsão de 3 ciclos. Então, o primeiro ciclo está programado entre fevereiro e março. São 7 encontros no total, então vai pegar metade de fevereiro e março. O segundo ciclo, maio e junho, e o terceiro ciclo em agosto e setembro. E quem sabe, né, poderíamos fazer um 4º ciclo, dependendo, né, o andamento do ano e a demanda que a gente tiver do público. Isso vai ser à noite? Como é que normalmente é à noite ou como é que é? Sim, a gente costuma fazer com que sugerir com que as participantes preencham uma pesquisa de satisfação, e a gente tem percebido que sim, o melhor horário, o melhor turno é à noite, né? Então, ali no início do ano a gente pretende fazer no horário das 19h30, até por questões, né, de clima, enfim. E aí, a partir de maio e junho, no segundo e terceiro ciclo, então, a gente vai fazer um pouquinho mais cedo, às 19 horas. E encontros daí semanais. Ana Maria, e o teu papel qual é? Bom, o que a gente quer lembrar também é que o programa da Unimed, ele não é só para beneficiários da Unimed. A gente já vem destacando que é um programa para a comunidade também. Então, eu sou de uma cidade do interior, mas eu gostaria de vir participar das palestras. É aberto a todo o público. Então, é ligar lá no 3520-6128, a gente passa as datas, faz a orientação do horário, do local e pode participar gratuitamente. Então, as palestras com pediatra, com obstetra, com toda a equipe da medicina, psicologia, educador físico, enfermagem, nutrição, são todas gratuitas, não precisa ser beneficiário da Unimed. É só ligar e participar. E para quem é beneficiário da Unimed, a gente tem um diferencial que é a prática do exercício físico orientado lá no espaço da Unimed. Então, para essas que já são beneficiários da Unimed, conversem com o seu obstetra, conversem com as suas amigas, com as colegas que estão gestante também, para virem lá na Unimed fazer parte desse programa. As avaliações daí para quem tem Unimed, com a nutricionista, com o educador físico, com a enfermeira, elas são gratuitas, tá? E aí só precisa agendar lá no nosso serviço. É um programa que tem por objetivo, de fato, fazer com que os pais e mães se sintam mais seguras nesse momento que é de tanta novidade, né, de tanto aprendizado. É uma caminhada eterna. Ser pai e mãe nunca vai ser uma coisa pronta. Mas é para justamente trazer esses primeiros momentos com o bebê de uma maneira mais tranquila. Esse que é o nosso principal objetivo. Qual é a importância, de fato, digamos, é um programa voltado à gestante, tá? O pai não vai ser o gestante, né? Mas qual é a importância, digamos assim, do pai também estar presente nesses eventos? Nossa, é fundamental. Muda completamente. E a gente fala não só do pai, né? A gente fala de um acompanhante, né? Hoje o termo que a gente usa é o acompanhante porque, enfim, não é sempre que o pai está presente, mas às vezes está a avó, às vezes está a tia, sim, às vezes está uma amiga que é muito parceira e que vai lá. Então, essa rede de apoio, o termo que a gente utiliza é rede de apoio. Ela dá segurança para a mãe. E é isso que a mãe precisa nesses primeiros momentos, se sentir segura. E aí, se ela tem a orientação de como cuidar o bebê, e se ela tem alguém em casa que a ajuda nessas atividades,
tem tudo para dar certo, para fluir de uma maneira mais tranquila. Então, sim, é muito importante que o pai participe, mas se esse não estiver presente, um acompanhante, alguém com quem a mãe tenha bastante afinidade para estar acompanhando essa trajetória. O que é importante, Adelar, é que esta figura de confiança, essa figura de apoio, nós criamos até profissionais para isso, né? Hoje, em muitos países, aqui no Brasil começou, mas com um perfil não muito correto, que é a doula, que é alguém que acompanha essa gestante desde o começo da gestação e depois a acompanha no momento do parto. Isto melhora muito o resultado, entendeu? Diminui os desfechos desfavoráveis assim de forma impressionante. Agora, o que a gente sabe é que quando este acompanhante tiver vínculo afetivo, ou seja, quanto mais vinculado afetivamente esse cuidador, este acompanhante, for com a gestante, melhora o resultado. Então, se for o seu esposo e que há esse vínculo afetivo, há esse sentimento de preocupação e cuidado, o resultado é muito maior do que uma pessoa... Se reflete não em tão... quem? Na mãe, na gestante, ou no bebê, ou até no próprio pai? Em todo mundo. Porque isso traz segurança. E segurança é importante, isso traz menos estresse. Quando eu falo em menos estresse, eu falo em menos adrenalina, eu falo em menos cortisol, que são coisas que modificam a fisiologia nesses momentos. E quando você modifica a fisiologia, você tem mais risco de desfecho adverso. Entendeu? Então, o ambiente todo é fundamental para que isso aconteça da melhor maneira possível. Eu estou vendo aqui que é um pré-natal com orientações de suporte de especialistas, né? Ótimo, exatamente. Aqui tem um elenco de... Não se restringe esse programa às nossas palestras. Nosso ciclo, o ciclo de palestras é um dos itens do programa de assistência integral. Você tem assistência individual, entendeu? Nutricionista, você tem a enfermeira, você tem a psicóloga, você tem o educador físico, tudo é individualizado para cada um dos participantes que queira permanecer no programa. Médico obstetra, médico pediatra, clínico geral. Então tem a orientação, tem o encaminhamento, tem particularidades, então essas particularidades serão tratadas individualmente com cada caso. Tem, por exemplo, uma mãe diabética, uma mãe hipertensa, ela vai precisar de orientações completamente diversas. Está me entendendo? E isto ajuda muito na evitação de desfechos desfavoráveis lá na frente, o que é um problema sério hoje para a gente. Então, tem todo um objetivo. Isso vai ter reflexos na relação mãe-bebê, no acolhimento que a mãe faz desse bebê depois. Vai ter desfecho sobre tudo, no aleitamento, entendeu? Tudo isso tem um foco de favorecer que a coisa seja o mais natural possível. E que daí possa advir, digamos, um ser mais seguro, mais bem cuidado, porque de repente tem uma mãe gestante lá que tem uma doença escondida, entre aspas, assim, que pode ser flagrada durante esses contatos. E os eventuais efeitos que essa doença poderia trazer na hora do parto, ou pós-parto, ou pré-parto, isso pode ser evitado porque, tendo sido conhecida e tendo sido preparado, tu evita o desfecho negativo. Porque não é nenhuma novidade, eu não sou médico, mas de repente alguém pode ter alguma situação que acha que não vai importar e que na hora H pode fazer a diferença. Isso é muito importante, que o médico saiba disso, né? Não, inclusive, a gente sempre orienta, a gente orienta sempre o acompanhamento com o obstetra em consultório, porque ele solicita também os exames do pré-natal. Então, a gente sempre diz para as gestantes, olha, o seu acompanhamento no consultório do obstetra, ele segue, e aqui é um algo a mais. Os exames são todos solicitados lá no consultório do obstetra, de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, justamente na tentativa de fazer uma detecção precoce. Olha, temos uma gestante que está com uma infecção, HIV, sífilis, toxoplasmose, tudo isso se detecta nesses exames de pré-natal. Então, essa é a importância de seguir o acompanhamento com o obstetra. Ele vai fazer todo esse acompanhamento das doenças,
fazer uso das medicações quando indicado, quando necessário, as próprias vacinas, as imunizações, os médicos obstetras já orientam no consultório qual o melhor período para estar realizando. Então, é um acompanhamento conjunto. A Unimed já tem médicos credenciados, cooperados na área de obstetrícia justamente para já estar orientando. E o nosso acompanhamento é um acompanhamento mais, olha, eu estou muito insegura, como é que eu vou dar banho no meu bebê? Né? As mães, principalmente aquelas de primeira viagem, elas chegam para a gente, como é que eu vou segurar o meu bebê? E aquele coto umbilical, ela já vem apavorada, como se aquilo fosse uma dificuldade imensa. E com uma orientação, não, mãezinha, você vai fazer desta forma. Depois, ao longo dos dias, você vai adaptando a sua rotina, a forma como você quiser. Quem é que cuida dessa parte? Vocês duas ou tem mais um? Tem mais gente. Eu sou uma das enfermeiras, mas nós temos a enfermeira Dayana, temos a nutricionista Juliana também, né? Temos a psicóloga Raiele e os educadores físicos. A nutrição, digamos, ela é durante a gestação para a mãe, mas com vistas ao feto, ao bebê. Né? Isso mesmo. A gente costuma falar muito que o ambiente em que a gestante se encontra, o estilo de vida que ela apresenta, vai influenciar totalmente na saúde, né? Tanto dela e principalmente na saúde do bebê. Então, elas vêm também com bastante dúvidas em relação ao que eu não posso comer, né, no período gestacional, e aí nesse acompanhamento ela vai ter todo o respaldo, todo o planejamento, né, dos alimentos necessários, nutrientes necessários para cada trimestre. E isso vai fazer com que ela evite problemas relacionados a, por exemplo, uma diabetes gestacional, uma hipertensão, né, arterial, o próprio ganho de peso excessivo, que normalmente é uma das maiores preocupações das gestantes, né, em relação ao quanto que se pode ganhar de peso, né? E a gente sabe que muito peso também acarreta em problemas, tanto para a saúde da gestante quanto para a saúde do bebê. Começa a voltar ao normal. Aos pouquinhos. Às vezes. Por exemplo, o ganho de peso excessivo durante a gestação traz reflexos epigenéticos para o bebê com tendência de obesidade e de diabetes futura. Simplesmente o ganho de peso exagerado da mãe durante a gestação. Assim como bebês que ficam muito grandes, ou seja, a mãe às vezes hiperalimentada, pode ter bebês de peso muito alto, isso também é fator de risco para a obesidade, aumenta grandemente a chance de obesidade, de hipertensão arterial e doença cardíaca no futuro do bebê quando adulto depois. Então nós temos fatores que vão ser pré-determinantes ou predisponentes, fator de risco para a doença futura e que advém da vida intraútero. Então, o cuidado com a gestação é algo hoje extremamente importante. Não chegamos ainda no pré-gestacional. Vamos chegar lá, talvez em 1 ano, 2, a gente já esteja começando a trabalhar com as pessoas que ainda não. Mas hoje a gente tem que aperfeiçoar e conseguir universalizar esse cuidado durante a gestação. Eu gostaria que a Carla repetisse ali o número de participantes, que me chamou a atenção esse número aí. O número de participantes no segundo ciclo, a gente teve um total de 350 participantes nesses 7 encontros. Lembrando que o segundo ciclo foi agora, a partir de setembro, aí, que acabou no último dia 1º. Clareia, Adelar. Os 350 é o número de gente que participou nos 7 encontros. Então, tu tiveste aí gente que participou do 7, teve gente que participou de 6, entendeu? Então, isso dá uma média de 50 pessoas mais 60 pessoas. Por noite. Sim, mas na soma geral vai chegar nos 300 e pouco, porque às vezes o pessoal vai num, depois some. Isso ocorre, a gente está tentando fidelizar. No futuro, nós tendemos a ter uma possibilidade de oferecer exames gratuitos, ou seja, sem coparticipação, alguns benefícios aos que participarem do curso completo, de todo o programa, não só do ciclo de palestra. Porque apenas o ciclo de palestra é muito bom, mas não é o suficiente. Entendeu? O interessante é participar da assistência integral à saúde da gestante.
o curso é um dos aspectos. Só para repetir, o telefone aí é 54, então, né? O nosso aqui. 3520-6128. 6128. Entrar em contato, então, lá com o pessoal, para poder deixar o seu nome, enfim, mostrar que tem algum interesse. Muito obrigado por participar aqui também. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo aí que nós tivemos, especialmente no primeiro bloco, e agora aqui também. O programa aí está à disposição. Obrigado a vocês da TV Erechim. Acho que vocês prestam um serviço comunitário que a relevância às vezes é imensurável. Vocês às vezes não têm ideia de quanto isso é importante fazer. Muito bem, eu não poderia encerrar sem manifestar a nossa solidariedade aqui do programa Painel ao colega Vinícius, que teve o passamento do seu pai, Lírio, no município de Severiano de Almeida. Aceita o nosso abraço, Vini, e também ao Luiz Fernando Testa e a sua família, né, que perdeu a sua esposa, enfim, mãe, a Hortenila Testa, minha particular amiga. A todos aí de casa, uma boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.